E aí, queridos alunos, sejam bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, vou acompanhar vocês aqui nessa trajetória em busca do conhecimento a respeito, dos conteúdos relacionados à educação física. Vamos então fazer a leitura do objeto de conhecimento. Aula 3, objeto de conhecimento, esportes de combate. Detalhamento, Muay Thai. Muito bem, então vocês sabem agora que o nosso assunto principal aí são os esportes de combate, especificamente o Muay Thai. Então deixa eu parar de enrolação aqui e vamos de aula. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula aqui abordando sobre os esportes de combate. E para isso eu trouxe algumas imagens aqui para vocês, representados, como vocês podem identificar, algumas modalidades aqui de lutas, como o taekwondo, o jiu-jitsu, a esgrima, o boxe, que são aí modalidades esportivas, relacionadas a lutas bastante conhecidas no nosso contexto mundial. Mas vamos entender aqui um pouco do conceito do que são esportes de combate. Na cartela aí para vocês, então, vamos ver o que a nossa Base Nacional Comum Curricular diz a respeito de esportes de combate. Reúne modalidades caracterizadas como disputas nas quais o oponente deve ser subjugado, com técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço, por meio de combinações de ataque e defesa. Então, aí ele já diz aí alguns exemplos, como o judô, o boxe, a esgrima, o taekwondo, etc. Então, aqui nos esportes de combate, você já pode ver que existem algumas características, principalmente nessa questão de subjugar o seu oponente, utilizando-se de técnicas específicas, de táticas específicas, ok? Então, quando a gente fala de esportes de combate, a gente já está falando ali sobre o enfrentamento de um oponente, E o objetivo é, muitas vezes, ou nocautear, ou então tirar esse oponente de uma determinada área que é delimitada de acordo com a modalidade de luta que está sendo disputada ali no momento, E para isso aí, a gente está aqui ambientado dentro, desse ringue, que é onde é palco de muitos enfrentamentos, de muitas lutas, dessa esportivização aí das lutas no decorrer dos tempos, Então, dentro desse ambiente aqui, são disputados combates ali como boxe, como Muay Thai, como o próprio MMA, que é um mix, de muitas lutas, características dessas lutas, técnicas e golpes dessas lutas. Então, esse ambiente aqui é propício para isso. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre uma modalidade de luta chamada Muay Thai. E o Muay Thai, ele é um esporte, como conhecemos hoje. Ele hoje é conhecido como Muay Thai, mas ele também é conhecido, referenciado como boxe tailandês. Por quê? Porque ele teve sua origem lá na Tailândia. Então, o boxe tailandês é, digamos assim, o esporte raiz, é aquele de onde foi originado o Muay Thai, como nós conhecemos hoje, tá certo? E o objetivo ali principal do Muay Thai é nocautear o adversário por meio de golpes de punhos, cotovelos, joelhos e pernas. E a prática é conhecida por utilizar 8 armas, que são os pares, de cada uma dessas 4 partes do corpo que eu acabei de mencionar. Então, dentro do Muay Thai, na luta do Muay Thai, nós vamos utilizar os punhos, o cotovelo, os joelhos e as pernas para aplicar esses golpes. Mais para frente, vocês vão poder visualizar melhor como é que se aplicam esses golpes e quais são os principais fundamentos que vão dar ali ritmo a essa luta, tá certo? Mas toda luta, tem a sua história, tem o seu contexto histórico. Então, vamos ver aqui qual foi a história, qual é a história do Muay Thai. Então, na cartela aí, para vocês, diz que a história do Muay Thai ela vai começar há cerca de 2000 anos,
quando agricultores buscaram formas de se defender em guerras e invasões lá na Tailândia. Então, coloquem aí na cabecinha de vocês essa informação de que o Muay Thai, como arte marcial, ele surgiu lá na Tailândia há cerca de 2.000 anos. Então, é uma luta muito antiga. E por que ela surgiu? Qual foi a necessidade de surgir, de ser criada essa luta? Lembra que naquela época não existiam aí todos os armamentos que hoje, né, nós vemos nos dias de hoje, por exemplo, como os canhões, como as armas propriamente ditas, não existia. Então, como é que essas pessoas se defendiam dos seus inimigos? Como é que elas conquistavam territórios? Através, principalmente, das lutas corporais. Então, para aquele povo, aquela cultura, aquela sociedade sobreviver, eles precisavam de utilizar de certos artifícios como essas lutas para vencer, para conquistar territórios e também se defender dos seus inimigos. Dando continuidade aqui, para lutar contra essas investidas, né, contra essas ameaças dos seus inimigos, os tailandeses, eles começaram a desenvolver técnicas de lutas que deram origem ali que daria origem ao Muay Thai como nós conhecemos hoje. Então, é bom deixar aqui também claro que o boxe tailandês, como eu já falei para vocês, ele é essa luta que foi criada lá na Tailândia, que é a luta originária, tá? Daquele contexto daquela época. E o Muay Thai, ele já veio como se fosse uma derivação desse boxe tailandês, que é conhecido aí no contexto mundial, tá certo? Então, o boxe tailandês, ele é considerado uma arte marcial e o Muay Thai, ele já é uma luta mais esportivizada. Então, ele já vai ser considerado ali o esporte de combate. Ficou claro para vocês? Muito bem, então vamos continuar aqui falando que o Muay Thai, ele era praticado pelo exército e os lutadores, eles obtinham reconhecimento social por dominar a técnica. Os reis tailandeses incentivavam e até mesmo praticavam a arte marcial. Então, nesse caso aí, a gente já consegue perceber a importância do Muay Thai, ou seja, do boxe tailandês ali na época, para aquele contexto social, para aquela sociedade. Tanto que eles eram incentivados, né, ali os militares eram incentivados a praticar essa luta, a serem exímios lutadores, justamente porque, relembrando que era uma forma de conquistar territórios e também de defesa do seu próprio território. Ok? E até os reis da época, as autoridades da época, elas incentivavam essa luta e eles próprios praticavam essa luta de tão importante que era ali naquele contexto social. E também a história, né, do Muay Thai, ela traz figuras importantes, né, que contribuíram bastante para a perpetuação dessa luta aí e também do conhecimento dela mundo afora. Começando, então, aqui pela figura do Nai Kanonton, que é uma das figuras mais famosas do Muay Thai. Ele foi capturado ali pelos birmanenses quando estes invadiram o território tailandês, sendo desafiado a lutar contra os birmanenses e, com desempenho magnífico, venceu diversas lutas seguidas, ganhando reconhecimento e tornando-se o pai do Muay Thai. Então, essa figura aí, chamada Nai Kanonton, ele é uma figura super importante, ele era um exímio lutador, ele se destacava entre os outros lutadores, tanto que ele recebeu essa nomenclatura aí de pai do Muay Thai, justamente por conta disso, né? Dessas habilidades aí excelentes que ele tinha dentro dessa luta. Outra figura importante também que a gente vai conhecer é o rei Prachaosua. Este é outro nome importante do Muay Thai. Ele governou no início do século XVIII e ele era um entusiasta da luta e um exímio lutador. Olha só o quanto essa luta ela era incentivada até pelos governantes, né? Porque essa figura importante aí que vocês acabaram de conhecer era um governador ali da época e ele era um exímio lutador.
ou seja, ele era um lutador com muita habilidade para essa luta, né? E ele se destacava também por conta dessas habilidades. E por conta disso, obviamente, a história do Muay Thai ela foi se perpetuando justamente por conta desse incentivo que era dado, tá certo? Continuando. Por volta dos anos 1930, né, foram definidas regras para o Muay Thai, que começou a se popularizar não somente na Tailândia, mas no mundo todo. Então, observem aqui que no ano de 1930 foi, digamos assim, um divisor de águas, né, onde aqui a gente já consegue separar a arte marcial, conhecida ali como boxe tailandês, para o Muay Thai como nós conhecemos. Por quê? Porque a partir desse momento, do ano de 1930, foram criadas regras ali que definiram o Muay Thai como nós vemos hoje, né? E a partir de então, o Muay Thai surgiu. Né? O Muay Thai como esporte de combate, não mais como arte marcial, que era, né, desde aquela época, há mais de 2.000 anos ali, onde surgiu, tá certo? Agora falando sobre a graduação no Muay Thai, como é que surgiu, como é que acontece a graduação? A gente sabe que dentro das lutas, na maioria delas tem ali, né, etapas a serem vencidas e assim o atleta ele vai subindo de nível. No Muay Thai não é diferente, mas aqui a gente vai fazer uma diferenciação que o boxe tailandês, lembra do boxe tailandês que é praticado lá na Tailândia? Esse boxe tailandês que deu origem ao Muay Thai, nesse boxe tailandês não existe graduação. Então, lá na Tailândia não existe essa graduação. Já aqui no Brasil, né, através da Confederação Brasileira, é que vai existir a graduação, que eu vou já mostrar para vocês daqui a pouco. Mas vamos falar um pouquinho sobre a história de como é que surgiu essa graduação, de onde surgiu essa ideia de graduação. Bom, segundo a história, né, na época lá, há quase 2.000 anos, ou mais de 2.000 anos, quando surgiu o boxe tailandês, as mães elas mandavam seus filhos para a guerra, né? E para isso elas amarravam uma corda, né, trançada com uma determinada cor ali no braço do seu filho, né? Ou então na cabeça. E elas pediam nesse momento, fazia como se fosse um rito, pedindo ali naquele momento a proteção, né, as bênçãos dos deuses budistas, para que esses filhos eles conseguissem voltar para casa em segurança. Então, essa corda, né, trançada, ela era posicionada ou aqui no braço ou na cabeça. E hoje em dia isso é adotado para fazer essa questão das graduações aqui no nosso país, né, no Brasil. E a essa corda trançada, nós damos o nome, por exemplo, de Kruang, Paprachat ou Prajed, tá? Então, são justamente essas cordas trançadas que se diferenciam por cores, ok? E que são posicionadas aqui no braço ou então na cabeça. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui falando sobre essa graduação no Muay Thai. Os lutadores do boxe tailandês, como eu já falei, eles não são diferenciados por graduação, tá certo? Que isso fique bem claro. Mas aqui no Brasil, a classificação dos lutadores por níveis foi estabelecida e, segundo a Confederação Brasileira de Muay Thai, é dada da seguinte forma. Então, esse Prajed, por exemplo, que é colocado aqui, essa corda trançada que é colocada no braço, ela vai ter diferentes cores de acordo com o nível daquele atleta, que vai iniciar desde branca, né, toda branca, ou branca com ponta vermelha, e vai até preta, branca e vermelha, que é o mais alto grau ali dentro do Muay Thai, que é do grão-mestre, tá certo? Então, a graduação aqui no Brasil, através da Confederação Brasileira de Muay Thai, é dada dessa forma, ok? Agora, falando sobre os equipamentos que são utilizados nessa luta, vamos ver aqui que, como equipamentos, nós vamos ter luvas, protetores bucais, caneleiras, bandagens e coquilhas, que é a proteção ali para a região íntima masculina, né? São usadas também com o intuito de garantir a integridade física do praticante. Vocês vão observar, né, mais para frente, quando vocês forem olhar os vídeos, que é uma luta de bastante impacto. Os golpes, eles são
são muito fortes e, por conta disso, é preciso utilizar esses equipamentos de proteção para manter a integridade física daquele atleta. Tá certo? Então, é por isso que é importante a utilização desses equipamentos. E para isso também, para que a luta seja uma luta limpa, né, uma luta justa, além do uso desses equipamentos, é necessário seguir algumas regras também, como eu vou listar para vocês agora. Muito bem, então eu listei aqui 10 regras principais ali do Muay Thai, né, que vai fazer com que essa luta ela aconteça de uma maneira mais justa. Como primeira regra, é proibido morder, cuspir, arranhar, beliscar ou atirar o adversário ao chão de forma intencional. Lembrando que a luta, como qualquer jogo, é necessário que tenha ali o fair play. O que vem a ser o fair play? É o jogo limpo, né? Você não pode se aproveitar de certas situações ali do seu adversário para vencer aquela luta de qualquer forma. Por isso, as regras, elas são importantes. No caso do Muay Thai, é proibido você morder o oponente, você cuspir, arranhar, beliscar, ou então jogar o seu adversário ao chão de maneira intencional, porque isso é um golpe baixo, né? Você não pode fazer isso. Não seria ali uma luta justa. Lembra também que no Muay Thai nós utilizamos como partes do corpo para golpear, né, os punhos, os cotovelos, os joelhos e as pernas somente. Tudo fora isso não é permitido, ok? Vamos então ver qual é a segunda regra. A segunda regra diz que os golpes abaixo da linha da cintura, eles são permitidos. Porém, não são permitidos golpes nos genitais utilizando o joelho. Mais uma vez, a gente não pode, né, utilizar-se de golpes ali. Nesse caso aí, realmente é um golpe baixo para fazer com que o seu oponente ele seja aí subjugado, tá? Regra 3, é proibido atacar o adversário que esteja no chão. Veja que quando o adversário ele está no chão, ele está em desvantagem. E a gente não quer que a luta aconteça dessa forma, né, de uma maneira injusta. Por isso, né, o árbitro ele vai lá, dá um tempinho para ele se levantar, né, que são questão de segundos para ele se levantar. Se ele consegue se levantar, a luta segue. Se ele não consegue se levantar, aí, no caso, a vitória é sua, não do seu oponente, tá bom? Regra de número 4, é permitido o clinch, ou seja, agarrar o adversário para aplicar golpes, porém, o clinch não pode ser mantido por mais de 5 segundos. Então, no Muay Thai é permitido fazer essa técnica aí de agarramento do seu oponente para você aplicar diversos golpes nele, mas isso tem que durar apenas até 5 segundos, tá certo? 5 segundos. Passou disso, você já tem que desmanchar esse agarramento. Regra de número 5, os golpes são permitidos apenas com os punhos, cotovelos, joelhos e pernas, sendo proibido golpear com a cabeça, ombro, braços ou mãos abertas. Regra de número 6, fala que os lutadores eles devem usar luvas e protetores bucais durante a luta. 7, a luta é dividida em 5 rounds de 3 minutos, ou seja, em 3 momentos, né, em 3 tempos de 3 minutos, com um intervalo de 2 minutos entre eles. 8, se um lutador sofrer uma queda, o árbitro contará até 8 antes de progredir com a luta. 9, se o árbitro considerar que o lutador não está mais em condições de continuar a luta, ele poderá encerrá-la. E 10, se a luta terminar em empate, um round extra, ou seja, um tempo extra, será realizado para decidir o vencedor. Aprenderam aí as 10 principais regras do Muay Thai? Agora a gente vai falar sobre golpes e técnicas que são utilizados no Muay Thai. Começando ali com os socos, né? A gente vai falar então do jab, que é esse golpe que tem como objetivo atingir o queixo do adversário. Então você monta a sua guarda, né? Posiciona o seu braço aqui à frente do seu rosto para que o seu adversário ele não atinja o seu rosto. E caso você tenha oportunidade durante a luta, você vai aplicar ali um jab, que é quando você vai, ó, o braço da frente vai lá na frente, tentando alcançar o queixo do seu adversário. Então,
jab, braço posicionado à frente, vai lá na frente tentando alcançar o queixo do adversário. O direto, o braço que está aqui atrás, ele vai lá na frente com o mesmo objetivo de atingir o queixo do adversário. Já o cruzado é quando o golpe vai ter o objetivo de atingir a lateral da face do adversário. Então, cruzado, atingindo a lateral da face do adversário. O uppercut, ele já vai ter também esse mesmo objetivo de atingir o queixo do adversário, só que ao invés de ser de forma direta, ele vem aqui por baixo, tentando alcançar o queixo do adversário por baixo, ok? A gente também tem as cotoveladas no Muay Thai, né, que pretende ali atingir a cabeça do adversário pela lateral ou pela frente, né? Pela frente ou pela lateral, né? E se bem aplicadas as cotoveladas, elas podem levar ali ao nocaute. Temos também os chutes, que podem ser feitos com os pés, né? Ou as canelas, e acertar as pernas, o abdômen, ou então a cabeça do adversário. As joelhadas, que podem ser aplicadas de maneira frontal ou também lateralmente, tá? E as defesas, que vai consistir ali no lutador utilizando os braços, os ombros, as pernas, servindo como se fosse um escudo de proteção, ok? E agora, para vocês colocarem aí melhor, né, esses golpes, essas técnicas, eu vou trazer aí um vídeo para vocês com contribuição aí do professor Marcelo, que é lutador de Muay Thai, e também da Renata, que é graduada no Muay Thai, que contribuíram aí com a gente para demonstrar esses golpes, essas técnicas no Muay Thai. Então vamos ao vídeo. Olá, eu me chamo Marcelo, sou professor de Muay Thai. Agora eu vou demonstrar para vocês o jab. Venha comigo. Jab. A mão posterior, ela fica protegendo o lado oposto do rosto para golpes que venham de lá. Giro um pouco o pulso e volto. Girei e voltei. Direto. Direto. Joguei. Direto. Esse aqui é o direto, tá? E volta para a posição inicial, que é da guarda. Cruzado. Cruzou. Cruzou. Pisou. Cruza e volta. Fazer lateral. Ó. Pisa. Cruza e volta. Upper. Upper. Pisou. Upper. Pisou. Upper. Frente. Pisa. Upper. Pisa. Upper. Frontal. Frontal. Essa aqui, ó. Cotovelada frontal. Bateu. Voltou. Meio passo. E volta. Joguei de frente. 1, 2, 3. Vamos fazer agora a cotovelada posterior, que é do braço de trás. Joguei, cotovelo. Passou a mão do lado do cabelo, como se eu fosse pentear o cabelo aqui, ó. Passei, entrei. Ombro na frente do queixo. Cotovelada posterior. Cotovelada posterior. Chute. Chute. Tesoura. Marca. Abre. Trouxe o chute. Perfil. Tesoura. Marca. Abriu. Voltou. Joelho. Joelho. Joelho para frente. Levemente o tronco para trás. Bum. Bloqueia. Bloqueia. Sobe a perna e bloqueia. Ó, pezinho chapado. Não posso levantar a perna, senão perco a instabilidade. Ó, 1, 2. Obrigado pela participação. Esses aqui foram alguns fundamentos do Muay Thai que eu utilizei hoje, como jab direto, cruzado, tá? E muito obrigado e até a próxima. Muito bem, aí gostaram de ver a professora de vocês, aí eu e a professora Jucimara no final, a gente mandando ver aí na luta.
Foi uma atividade muito intensa, né, e muito gratificante também. Contribuição dos professores aí, né, do professor Marcelo e da Renata também, aí mostrando para vocês como é que se aplicam esses golpes no Muay Thai, né, bastante interessante. E para ficar melhor, para vocês visualizarem como é que de fato ocorre a luta no Muay Thai, vou chamar aqui um vídeo para vocês conseguirem ver aí como é que se aplicam esses golpes dentro da luta. Vamos lá. Bom, então observe aí a posição dos lutadores, como é que eles estão concentrados, se enfrentando, né? Observem também que eles têm uma consciência corporal muito grande e eles procuram sempre ali uma brecha para aplicar o golpe. E observem também os equipamentos aí de proteção que eles estão utilizando, né? Isso é super importante para manter a integridade física deles, principalmente a caneleira ali, né? Que é para proteger as pernas na hora do golpe, visto que as pernas são utilizadas ali para golpear o seu adversário. Então, observem aí a dinâmica da luta, como é que eles se enfrentam, né? Eles estão bastante concentrados aí em aplicar os golpes e aí, obviamente, atingir o objetivo da luta, que é vencer o seu oponente, né? Muito bem, então conseguiram aí visualizar bem como é que é feita a luta, né? Ali eles estão, obviamente, simulando uma luta, mas já deu para a gente ter uma ideia de como que, de fato, os lutadores eles se posicionam ali no ringue, né? As entradas que eles dão ali com os golpes, utilizando, né, os braços, as pernas para golpear, e também a atenção, a consciência corporal, a vestimenta deles, tudo isso é um conjunto que traz ali o sucesso para o lutador, tá certo? Então, como toda prática, né, esportiva, prática de atividade física, traz ali inúmeros benefícios para quem está praticando. Com o Muay Thai também não é diferente. Então, vamos ver aqui essas pontuações dos benefícios que a prática do Muay Thai pode trazer ali para o seu praticante. Bom, começando que essa prática ela emagrece, né? Porque existe ali uma perda calórica que numa aula ela vai ali de 600 a 900 calorias, podendo passar até de 1.000 calorias em treinos mais intensos, principalmente naqueles treinos de alto rendimento, né? Onde os atletas de fato estão se preparando para competir. É uma atividade muito intensa, né? Então o emagrecimento ali, obviamente, ele vai ser um benefício atingido. Melhora o tempo de reação e a concentração. Vocês observaram que os atletas eles ficam bastante concentrados e o tempo de reação ali é de suma importância, porque em milésimo de segundo você pode ser golpeado pelo seu oponente. Então é por isso que é preciso ter bastante concentração ali na hora da luta. Ajuda também na autoestima, porque a atividade física, o exercício físico, ele vai liberar ali endorfinas, né? Hormônios ali que vão trazer essa sensação de bem-estar, de prazer. Como vai melhorar o seu físico também, isso vai mexer com a sua autoestima positivamente. Vai melhorar a resistência cardiorrespiratória, aumenta também a flexibilidade, né? Principalmente quando você vai fazer os chutes ali, precisa ter bastante flexibilidade, isso é trabalhado ali nos treinamentos de Muay Thai. Ensina técnicas de defesa pessoal, o lutador obviamente vai conseguir agir, né, em momentos ali mais tensos, inesperados. Vai trabalhar também o autocontrole, a postura, a disciplina, melhora o condicionamento físico, fortalece a musculatura das pernas, da panturrilha, abdominal, quadril, braços e peitoral, ou seja, trabalha o corpo inteiro e também alivia o estresse. Olha só quanto de benefícios o praticante de Muay Thai tem justamente por praticar, né, por lutar ali essa luta tão maravilhosa que vocês acabaram de conhecer. Bem, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade.